E saiu mais um teaser da parte 2 da quarta temporada de Stranger Things. E meu Deus do céu, gente, eu não aguento mais. Toda vez que eu entro na internet, eu só vejo coisas assim. O Steve vai morrer, o Ed vai morrer, a Max vai morrer. A Max não, gente, pelo amor de Deus, a Max não. Vamos lá, vamos combinar que a gente já sabe que alguém de relevante vai morrer aí nesse final de temporada. Mas vamos combinar que todo mundo já sabe que alguém de importante vai morrer nessa parte 2, mas a gente ainda não tem certeza quem. E assim, eu acho que tá muito evidente que a Max é a pessoa mais provável de morrer nessa parte 2 e justamente por isso eu fico desconfiada, eu fico pensando, tá na cara demais que ela vai morrer? Eu acho que eles estão tentando enganar a gente sobre quem realmente vai morrer. Mas assim, por mais que eu esteja muito ansiosa pra essa parte 2, às vezes eu fico assim, gente, empurra mais pra frente, porque eu não tô preparada pra ver ninguém que eu gosto morrer. E é exatamente isso que vai acontecer porque os meus favoritos sempre morrem. Enfim, galera, no vídeo de hoje, então, a gente vai analisar esse teaser que saiu e, claro, fazer teorias, porque se não tem teoria, não é a Aline aqui, tá? Já aproveita, então, comenta aqui embaixo quais são as suas teorias, quem são as pessoas que você acha que vai morrer aí nessa parte 2. Chega de enrolação, então, bora falar de Stranger Things parte 2. Bom, a gente tem essa confirmação de que a galerinha ali, né, o Will, Mike, Jonathan, um amigo do Jonathan, que eu sempre esqueço o nome dele, coitado, mas ele não é tão relevante, desculpa, eles vão ter mais destaque nessa parte 2, né, porque foram pessoas que ficaram bem excluidinhas aí dessa temporada, vamos combinar. E aí, como já vimos, eles estão indo atrás da Eleven e, obviamente, isso vai acontecer. E aí a gente já tem imagens que mostram ali eles meio que em um deserto, eu acho que é o momento que eles estão chegando e não sei porquê, mas eu tenho um sentimento que eles vão chegar ali onde Eleven tá, justamente no momento que ela sai pra fora e acontece aquela explosão, sabe? Mas a gente tem um momento nesse teaser que chama muita atenção e tem muitas e muitas e muitas possibilidades, que é aquele abraço, assim, do Will com o Jonathan. Claro que muitos já começaram a falar que certamente o Will acabou falando sobre sua sexualidade aí pro irmão e ele começou a chorar, os dois se abraçaram, tem toda essa coisa. Eu confesso que eu quero muito que isso aconteça. Eu acho que, cara, tá bem evidente que o Will, ele gosta, assim, do Mike, mesmo que eu não queira que isso aconteça. Então, eu acho que ao encontrar Eleven, ter esse reencontro deles aí, isso pode mexer um pouquinho com os sentimentos do Will. Quem sabe ele tava meio que esperançoso do amigo acabar retribuindo ele nesses momentos que eles ficaram meio que sozinhos sem a Eleven, né? Então, por causa disso, ele pode sim ter essa conversa franca com o irmão. Eu confesso que, assim, de todas as pessoas, eu queria que o Will contasse primeiro pro Jonathan mesmo sobre sua sexualidade, porque eu gosto dessa relação de irmãos e o Jonathan sempre se mostrou extremamente preocupado com o irmão e tal, então eu acho que se essa cena realmente foi isso, vai ser com certeza muito marcante, até pela cara que a gente vê, até vendo o Will chorando, só que claro, também existe aquela possibilidade do Will ser sim uma das vítimas do Vecna, e eu acho isso extremamente possível, então aquilo pode ser sim uma despedida ou alguma coisa do gênero, tipo assim, o Will não aguentar mais, começar a chorar, tipo, esses monstros infelizes não vão me deixar em paz nunca. E uma coisa que a gente não pode esquecer para essa parte 2, que certamente eles vão resolver sim, é em relação ao desenho misterioso do Will. Eles dão a entender que é um desenho que ele quer dar pro Mike e claro que todo mundo já começou a pensar que é uma coisa mais romântica, mas eu acho que é algo, na verdade, relacionado ao Upside Down, que ele tá meio que escondendo. Eu fiquei pensando, será que o Will vai prever a morte de alguém? Será que naquele desenho tá mostrando quem é a pessoa que vai morrer nessa parte 2? E se ele for a pessoa que vai morrer nessa parte 2, e exatamente por isso que ele não quis falar nada. A gente vê que não é a primeira vez, né, que o Will esconde algumas coisas em relação ao Upside Down, né, no comecinho da série tem toda a situação do Devorador de Mentes, quando ele vomita ali o negócio, ele sempre esconde, até na terceira temporada, quando ele começa a sentir que algo de errado não está certo, ele também demora um pouquinho pra falar. Às vezes dá a impressão que o Will, ele não quer falar, justamente pra ele não ser visto como um louco, um cara que tá completamente traumatizado com tudo que aconteceu, mesmo que, obviamente, ele é um cara traumatizado com tudo que aconteceu, né, o que é evidente e super compreensível. Parece que ele se recusa a admitir em alguns momentos, né, que o Devorador de Mentes está voltando, que toda aquela situação tá voltando e pode ser uma coisa só da cabeça dele. Então eu acredito que em relação a esse desenho, não sei porquê, mas eu tenho muito sentimento que ele tem alguma ligação com quem vai morrer e por isso que ele tá tão assim e por isso que ele tá escondendo alguma coisa. Não somente em relação à sexualidade dele, mas eu acho que
que a história do Will ainda vai além, sabe? E claro que a gente tem uma foto do Noah Schnapp que ele tá usando aquele negócio que eles usam nas vítimas do Vecna. Gente do céu, o que é aquilo? Então, pode ser sim que o ator estava apenas zoando com a nossa cara, mas claro que também tem essa possibilidade do Will ser sim uma das vítimas do Vecna. Eu acho que tem muita gente falando a respeito da Max morrer, do Ed morrer, do Steve morrer, da Nancy, que eu acho que são as pessoas um pouquinho mais óbvias. Mas não sei porque às vezes eu tenho esse sentimento e eu tenho um medo do Will morrer, principalmente por tudo que aconteceu com ele. Eu fico imaginando como isso ia afetar, por exemplo, a Joyce, que acabou indo viajar pra poder, né, recuperar o Hopper, e aí quando ela voltar o filho dela morreu, seria muito pesado. E eu sempre fico pensando nessas desgraças, gente, porque já foi confirmado pra gente que o final dessa temporada não vai ser feliz, tá? Afinal de contas, essa temporada, ela vai ligar a 5ª temporada já, que vai ser a última temporada da série. Então é como se essa temporada especificamente fosse uma introdução pro fim da série. Então, sabendo que desgraças vão acontecer e que esse final não vai ser tão feliz, a gente pensa nas piores coisas possíveis, sabe? Em relação a Eleven e o Brenner lá no laboratório, eu tô curiosa pra saber como que vai acontecer, e a gente já tem algumas cenas específicas que mostram esses momentos. Tem uma hora que eu acredito que é quando ela já recupera seus poderes depois de lembrar o que aconteceu com o Peter, que ela vai tentar ir embora. Se você reparar nessa cena, a gente consegue ver o Dr. Owens indo embora, assim, lá bem no fundinho, e a Eleven parece que vai junto com ele em determinado momento. Porém, eu não acredito que esse momento específico vai ser o momento que a Eleven vai embora ali do laboratório e o Brenner vai deixar isso pra lá e tudo mais, né? Afinal de contas, no momento que a gente vê ali a explosão acontecendo lá de fora, ela tá com uma roupa completamente diferente, que eu acho que é o momento que de fato ela vai embora. Sem contar que nesse teaser a gente tem um momento que mostra os militares invadindo ali o laboratório, atirando e tudo mais, então eu acho que é a partir desse momento que ela vai resolver ir embora. Afinal de contas, a série acabou mostrando que existem outras fitas e outras memórias que ela precisa lembrar, e eu acho que o Brenner pode usar isso a seu favor, né? Tem esse momento que ele olha pra ela e fala que ela ainda não está pronta, e ela fala que precisa ajudar os seus amigos. Então, com certeza, o Dr. Owens vai ficar no pé, né? Porque ele tá com muita pressa pra que ela vá pra Hawkins logo. Dele ficar falando, mano, você recuperou seus poderes, então vamos embora. Mas não, eu acho que ela ainda vai entrar naquele negócio ali de água, no Projeto Nina, mais uma vez, e vai lembrar de alguns acontecimentos depois do que aconteceu com o Vecna. E a partir daí, sim, eu acho que os poderes dela vão vir, assim, com força total. Vocês sabem que eu desconfio muito do Dr. Owens, né? Acho sim que o Peter foi filho dele por algum momento. Todo vídeo eu falo isso, meu Deus do céu. Mas eu fiquei pensando, né, só uma teoria. E se ela acabar meio que indo embora com o Dr. Owens e aí ela descobrir alguma coisa em relação a ele, o envolvimento dele com o Peter, com o Vecna e tal, e acabar voltando porque quer recuperar os seus poderes e quer lembrar de algumas coisas. Até mesmo o próprio Brenner, né, ele pode, tipo, chamar os seguranças pra manter a Eleven lá, ou pode ser uma coisa mais racional, porque esse velho, ele é muito manipulador. Então eu acredito que ele vai manipular ela nesse momento. Então imagina, ela vira de costas, vai seguir o Dr. Owens pra ir embora e o Brenner falar alguma coisa assim. E você não tá curiosa pra saber o que vai acontecer depois? O que aconteceu depois? Ou falar alguma coisa assim, o Peter tá de volta, você vai ter que derrotar ele de novo, ele que tá matando as pessoas, então você precisa de mais poderes, você precisa lembrar de mais coisas. Eu até fiquei pensando assim, né, em todo esse treinamento, na verdade, toda essa tortura que o Brenner fez com a Eleven, principalmente depois que aconteceu o que aconteceu com o Peter. Eu acho que ele fez muitas coisas também por medo, porque esse velho, ele é cagão. Então, certamente, o Peter quer vingança. O Peter, ele odeia o Brenner, e eu coloquei isso na minha cabeça. Eu acho que não existe uma possibilidade dele estar ao lado do Vecna, né? Eu não consigo ver isso. Não que ele seja bonzinho, não é isso. O Brenner é manipulador, sim. Ele é um velho maluco, sim. Mas eu acho que ele tenta treinar a Eleven justamente pra ela conseguir derrotar o número 1, porque ele sabe o quanto ele é poderoso e que ela é a única capaz de acabar com a raça dele. Tem um momento que me chama a atenção, que ele tá conversando ali com a Eleven e ele teme que ela vá pro lado escuro da força, e acaba falando que se ela se perder na escuridão, coitados deles, todos eles estão simplesmente lascados. Então eu acho que é uma questão também em Stranger Things, né? Tipo, a Eleven estar do lado do Vecna. E lógico que a gente vai sim ter esse embate direto da Eleven com o Vecna, a gente vai ver esse reencontro depois de tanto tempo. Como será que vai rolar, hein? Afinal de contas, o
teaser já mostra um momento ali dela num ambiente todo avermelhado, mas segura essa informação que a gente já vai falar a respeito disso. Não podemos esquecer também que o Vecna ainda está na cabecinha da Nancy, e eu acredito que ele vai continuar contando a sua história. Afinal de contas, nesse teaser, a gente vê esse momento da Nancy no laboratório, então com certeza ele vai mostrar pra ela ali também, em detalhes, o que aconteceu com ele, como ele se transformou no Vecna, e a Nancy vai acabar descobrindo o envolvimento da Eleven com tudo isso. Eu só fico me perguntando qual que é o plano do Vecna pra poder contar toda essa história pra Nancy. Será que ele tá colocando a Eleven como uma vilã? Será que ele vai tentar colocar eles contra a Eleven? Acho que não é possível, mas eu acho que tem um plano muito maior, porque o Vecna, ele é estrategista, ele é manipulador também, sabe? Ele consegue entrar ali na cabeça das pessoas, então certamente ele tem um plano maior pra poder contar tudo isso pra Nancy. Ele tem uma carta na manga, galera. Não acredito que o Vecna vai ser derrotado nessa temporada, afinal de contas a gente tem essa coisa de... poxa, um final que vai ser uma desgraça, todo mundo vai se lascar, e aí não vai ter um final feliz. Então eu acho que eles vão empurrar o Vecna sim pra próxima temporada, pra gente ter os dois vilões master. Então imagina só uma temporada inteirinha, né, que é a última temporada, então faz total sentido a gente ter tanto o Devorador de Mentes como o Vecna também como vilões. Eu tenho essa teoria que o Devorador de Mentes certamente ele vai possuir o Hopper e vai dar merda. Ou o Hopper ou a Joyce também é muito possível, né? Principalmente que ele fica puto com ela pelo fato dela ter tirado ele do corpício do Will. Toda aquela cena que aconteceu ali na segunda temporada. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Que a Nancy não vai morrer e eles vão acabar conseguindo tirar o Vecna ali da mente dela, provavelmente com música também, a gente já sabe. Mas a gente não sabe se a Nancy vai morrer mais pra frente, também tem essa possibilidade, né? Não vamos... Gente, eu já acho que todo mundo vai morrer. Vou falar assim, eu vou falar que todo mundo vai morrer, porque aí quem não morrer, aí eu fico feliz. Mas está claro que eles vão voltar, sim, pro Upside Down pra poder lutar com o Vecna, toda essa situação, mas eu acho que eles serão divididos em grupinhos, já falei pra vocês a respeito disso no vídeo anterior, mas só pra dar aquele resumo, a gente tem o Ed e o Dustin, que certamente vão ficar ali sendo os guardiões do portal. A gente vai ter a Nancy, o Steve e a Robin juntos no Upside Down, enquanto o Lucas, a Max e também a Erica vão ficar no mundo normal. Eu acho que eles vão ficar ali na casa dos Creel. E eu também acho que a morte que tá todo mundo falando que vai acontecer, realmente vai acontecer nessa casa dos Creel. E confesso que eu temi pela minha Erika, tá? Porque, gente, também tem a possibilidade da Erika morrer. Eu sei que é triste, eu sei que é complicado, mas se tem possibilidade da Max morrer, da Erika também tem, gente. Sabe aquele momento que ela vai chegando ali na casa dos Creel com aquela lanterna? Ela tá com uma cara que eu comecei a pensar, e se ela já for ali uma vítima do Vecna e ela começar a ver o relógio nesse momento, começar a ter ali algumas alucinações? Meu Deus do céu. Gente, se acontecer alguma coisa com a Erika, eu vou chorar muito. Mas claro que também tem aquele momento que mostra o Dustin completamente desesperado, vendo alguma tragédia acontecer, e pode sim ou não estar relacionado à morte de alguém. E pro Dustin estar daquela maneira, eu só consegui pensar que era o Ed ou o Steve. E assim, o Ed, por mais que eu tenha gostado muito do personagem, eu acho que faz muito sentido sim ele morrer, e eu fico muito triste com isso. Se o Ed conseguir passar dessa parte 2 vivo, meu Deus do céu, eu vou fazer uma festa, porque, gente, como ele vai ser inocentado depois de tudo que aconteceu? A Chrissy morreu e tal, ele é um dos personagens novos e tal, então tem tudo pro Ed morrer, infelizmente. Assim, sobre a Eleven, eu acho que ela vai chegar ali com a galera e tudo mais, quando o negócio estiver pegando fogo mesmo, talvez quando alguém já tiver morrido e tal. Eu acredito que a gente vai ter mais de uma morte, não vai ser só uma não, tá? Mas então, já que a gente tá falando só sobre morte, vamos falar sobre essas mortes logo e vamos especular um pouquinho sobre quem vai morrer. Uma das personagens que todo mundo tá falando que vai morrer é a Max. Mas aí eu começo a pensar, cara, tá muito evidente que a Max vai morrer. Faz muito sentido, sim. Infelizmente, não quero, obviamente. Mas aí eu fiquei me colocando no lugar dos criadores da série. E eu pensei, mano, se eu sou criador de uma série, ok, e eu vou matar uma das personagens mais queridas, uma das personagens principais, eu ia deixar tão óbvio mesmo no teaser, no trailer? Na verdade, se fosse eu ia querer que fosse um momento chocante
e que fosse, assim, uma grande reviravolta e que todo mundo ficasse chocado e não uma coisa que todo mundo já esperava que ia acontecer. Então eu acho que a Max, ela vai ficar extremamente machucada e eu acredito muito na teoria que eu vi aí na internet que a Max pode sim ficar em coma, mas às vezes não sei se eu estou em negação, às vezes justamente por estar óbvio demais, eu tenho essa desconfiança que não é ela que vai morrer, que eles estão apenas despistando a gente sobre quem realmente vai morrer. Mas claro que ela vai ser vítima do Vecna mais uma vez, isso tá bem evidente. Tem esse momento no teaser que mostra ela com os olhinhos brancos, uma coisa que não aconteceu da outra vez, e se você for comparar essa cena com a cena ali do quarto episódio, quando ela foi vítima do Vecna, são cenas completamente diferentes, né? O cipó não tá no pescoço dela, ela ficou com o olho branco, coisa que não aconteceu da outra vez. Então, eu fiquei pensando, se a luta da Eleven e do Vecna acontecer na mente da Max, e justamente por isso que ela vai acabar em coma, pode ser que a Eleven acabe chegando neste momento e consiga sim derrotar o Vecna ali na cabeça dela, mas pode ser que a Eleven chegue muito tarde. Lembra daquele momento no final que o Peter tá pegando ali a Eleven, ele consegue quebrar as pernas dela, os braços dela, mas por ela ter o poder e tudo mais, ela consegue voltar ao normal. E aí eu fiquei pensando, e se ele conseguir quebrar de fato as pernas da Max, os braços dela, mas a Eleven chegar, tipo, no momento e ele não conseguir terminar e matar ela, e por isso que ela vai ficar muito machucada e vai acabar ficando em coma. E imagina só também uma luta, né, de dois seres extremamente poderosos na sua mente, então isso também pode afetar o cérebro da Max e por isso que ela vai ficar em coma. Eu prefiro que a Max fique em coma, porque tem a possibilidade dela acordar depois. Mas é claro que também tem essa possibilidade da Eleven não conseguir chegar no momento e ele matar de fato a Max. E aí eu fiquei pensando aqui, né, a Eleven é uma grande candidata também a morrer, não nessa temporada, mas no final. Na verdade, é uma coisa que todo mundo pensa. Não acho que eles teriam a ousadia de matar a Eleven neste momento, mas a gente também não pode tirar essa possibilidade. Acho pouco provável. Mas eu fiquei pensando, né, no discurso do Peter antes dele se tornar o Vecna. Ele queria muito que a Eleven ficasse do lado dele, pra eles meio que construir um mundo juntos, porque ele sabe que ela é extremamente poderosa, então imagina esses dois trabalhando juntos. Nossa, ia criar o mundo que eles quisessem, né? E agora que ele tá ali no Upside Down, ele vê uma oportunidade de criar o mundo da maneira que ele queria. A gente vê que o Upside Down, quando o Vecna tá se transformando em Vecna, a gente não via quase nada ali. É um mundo completamente diferente do que a gente vê hoje. Eu acho que isso é sim uma construção dele, se assim eu posso dizer. Então eu fiquei pensando, imagina só se eles tivessem a ousadia nessa história da Eleven, ela se sacrificar pelos seus amigos, não morrendo, mas ficando do lado do Vecna. Tipo assim, e a gente ter essa abertura pra próxima temporada do Vecna falar, então beleza, não vou mais mexer com seus amigos, mas você vai ficar do meu lado e a gente vai construir um mundo do jeito que eu quero, e ela topar isso acontecer só pra ele não matar a Max ou pra ele não matar mais dos seus amigos. Eu acho que isso é possível de acontecer. Não sei se a Eleven teria essa coragem, porque essa bichinha não leva desaforo pra casa, mas eu penso em todas as possibilidades. Gente, teorias, sempre tem que falar isso, não são verdades absolutas. Ninguém tem 100% de certeza, então a gente só tá especulando mesmo, tá? Isso me leva a pensar até mesmo nesse discurso do Brenner, que ele fala pra Eleven, tipo, se você for pro lado escuro da força, tá todo mundo lascado. Então esse pode ser o plot pra próxima temporada. Então também tem um momento extremamente comentado no trailer, que é o Lucas chorando, olhando pra alguém que possivelmente também é mais uma vítima do Vecna. Então muitos começaram a dizer que é a Max, mas por eles estarem ali na casa dos Creel, eu também acredito que pode ser a Erika, mas tem uma cena nesse teaser específica que mostra o Lucas, ele brigando com o Jason. E aí, nesse momento, eu acredito que não é a Max que o Lucas tá olhando, eu acho que pode ser o Jason e ele vai ser mais uma das vítimas fatais do Vecna, porque a gente sabe que mais pessoas vão morrer, mas pode ser o Jason também, a Chrissy morreu e tal, então por que ele não pode morrer? Eu falo isso porque a gente vê a cara do Lucas nesse momento, né, sangrando e tal, parecia que ele realmente estava ali em uma luta, então pode ser sim que no momento da luta o Vecna acabe matando o Jason e não a Max, como tá todo mundo achando, mas é claro que também pode ser a Max, não vou tirar essa possibilidade, mas é que gente, eu fico procurando possibilidades pra Max não morrer.
Vocês já perceberam, né? Eu acredito que vão morrer 3 pessoas. Então, a minha aposta é que pode ser a Max, sim. O Jason. O Murray, eu acho que é um personagem que pode morrer também. Mas aí eu fiquei pensando, pode ser que eles matem alguém que ninguém tá falando e justamente eles estão escondendo tudo. E aí eu pensei no Jonathan. A morte do Jonathan certamente seria muito chocante. Ele tá desde o começo da série, todo mundo ia ficar extremamente triste, todos os personagens iam ficar muito mal. E eu acho que o Jonathan é sim um dos candidatos também a morrer, justamente porque ele tá indo pra Hawkins, e aquele momento do Will chorando ali junto com o Jonathan e tal, pode ser algo relacionado também a mais uma despedida do Jonathan do que do Will especificamente, por isso que o Will tava chorando. Eu fiquei pensando nisso também porque as vítimas do Vecna normalmente são pessoas que sentem culpa de algo, né? Pessoas que estão traumatizadas e tudo mais. O Will, apesar dele ter passado por muitas coisas na sua vida, eu não sei se ele se sente tanto culpado pelo que aconteceu, porque a culpa não é dele. Então ele tem sim os traumas com tudo que aconteceu, mas ele não tem culpa específica, tipo a Nancy tem culpa com a morte da Barbie, ou a Max se sentia culpada pela morte do Billy. Só que aí eu fiquei lembrando de alguns discursos do Jonathan que ele se sentia muito culpado com tudo que aconteceu com o Will, né? Em vários momentos ele fica se questionando, ele fica super mal por não ter acreditado na Joyce, por exemplo, quando ela falou que aquele corpo que eles encontraram no lago, que não era o Will, ele chamava a mãe de louca, ele desacreditou enquanto o irmão tava sumido. Ele também se culpou bastante pelo fato do Will ter sumido lá no começo, de tudo que aconteceu, falando, ai, se eu tivesse com ele, ai, não percebi que ele desapareceu só no outro dia, eu tinha que ser um irmão mais presente, um irmão mais cuidadoso e tal. Então, vamos dizer que o Jonathan, ele tem sim, ele sente um pouquinho de culpa, sim, por tudo que aconteceu com o Will, e eu acho que por esse motivo ele também pode ser uma das vítimas do Vecna e pode ter essa morte do Jonathan, que certamente vai ser um choque pra todo mundo. E eu pensei nele justamente porque ninguém tá pensando nele. Então eu tô tentando fugir do óbvio, entende? O Mike é um candidato a morrer, o Dustin eu não gosto nem de pensar. O Steve eu não gosto nem de pensar. A Robin eu não gosto nem de pensar. Mas todo mundo pode ser candidato a morrer, inclusive a gente, depois dessa parte 2, pelo amor de Deus. Então você aí que me assistiu até agora, comenta aqui embaixo quais são as suas apostas. Quem você acha que vai morrer nessa parte 2? Bora fazer um bolão? E euzinha, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto que me ajuda bastante. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!